guardar um manual de instruções de quase 2... E aí, vamos pensar numa coisa maluca. O nosso corpo consegue guardar um manual de instruções de quase 2 metros de comprimento. Sabe onde? Dentro de uma única microscópica célula. Parece impossível, né? Pois bem, hoje a gente vai desvendar exatamente esse segredo. Como é que o nosso DNA se organiza para criar o mapa completo da vida? Parece um verdadeiro truque de mágica, né? Pensa só, se a gente pudesse esticar o DNA de uma única célula humana, ele teria quase 2 metros de comprimento. Então, a grande pergunta é, como é que tudo isso cabe lá dentro? A natureza, claro, tem uma solução simplesmente genial para esse desafio de empacotamento. E é isso que a gente vai explorar agora. Vamos lá? Bom, a nossa jornada começa bem aqui na central de controle, o núcleo da célula. Dá para imaginar ele como um cofre de segurança máxima, sabe? É ali que todas as plantas, todos os projetos da vida ficam guardadinhos. Olha só, lá dentro desse cofre, protegido por uma membrana que a gente chama de carioteca, a gente encontra uma substância que parece assim um emaranhado de fios. O nome disso é cromatina. E é exatamente aí que está guardado todo o nosso código genético. O manual de instruções completinho para construir e operar o nosso corpo inteiro. E aqui que a gente chega no ponto principal. Como é que aquele fio imenso de DNA consegue se organizar de forma tão perfeita? Pois é, a célula tem um sistema de empacotamento que é, sinceramente, genial para resolver isso. Essa imagem aqui resume a jornada inteira de uma forma fantástica, olha só. Tudo começa com a famosa dupla hélice de DNA que todo mundo conhece. Aí ela começa a se enrolar em umas proteínas especiais, quase como se fosse um colar de pérola, sabe? Isso forma a tal da cromatina. Depois, essa cromatina se compacta mais e mais até virar aquela estrutura super organizada que a gente chama de cromossomo. Vamos dar uma olhada em cada um desses passos com mais calma. Então, o segredo é esse aqui. Primeiro, o DNA, que é o nosso fio genético, se enrola em umas proteínas chamadas histonas. Elas funcionam como se fossem carretéis de linha, sabe? É uma engenharia biológica incrível, porque isso impede que o fio todo se embole e ajuda a organizar tudo. O resultado dessa primeira etapa é a cromatina. Só que em momentos super importantes, como na hora da divisão da célula, essa organização ainda não é o bastante. A cromatina precisa se super enrolar, se compactar ao máximo para formar o cromossomo. É a única forma de garantir que o material genético seja distribuído direitinho, sem nenhum erro. É fundamental entender isso aqui. A cromatina é o estado padrão do nosso material genético na maior parte do tempo. Pensa numa biblioteca. Quando a célula está lá trabalhando, crescendo, fazendo seu metabolismo celular, os livros, que seriam os genes, precisam estar acessíveis nas prateleiras para poderem ser lidos, certo? Isso é a cromatina. É o DNA mais solto, mais desenrolado, para que as informações dele possam ser usadas pela célula. E agora um fato bem impressionante. Em praticamente todas as células do nosso corpo, mas que a gente chama de células somáticas, existem 46 desses filamentos longos de cromatina. Cada filamento individual desses tem um nome técnico, cromonema. Então, para resumir, a gente tem 46 cromonemas que juntos guardam todo o nosso código genético. A vida de uma célula, claro, não é parada. Ela passa por um ciclo contínuo, que alterna basicamente entre duas fases bem distintas. Uma fase de trabalho e outra de divisão. E essa diferença é a chave de tudo. Durante a intérfase, que é a fase de trabalho, a célula está a 1000 por hora, cuidando do seu metabolismo, crescendo, e para isso, o DNA tem que estar na forma de cromatina, bem acessível. Agora, quando chega a hora da divisão, a mitose, a prioridade muda completamente. O foco é se multiplicar. E para que isso aconteça, o DNA se compacta ao máximo, vira cromossomo, tudo para garantir uma divisão super organizada e sem falhas. Só que antes de uma célula poder se dividir, ela tem uma tarefa que é absolutamente crítica. Ela precisa duplicar o seu manual de instruções inteiro e não pode ter um erro sequer. É como se a célula precisasse tirar uma fotocópia perfeita de um manual de 46 páginas antes de passar para frente. Ela duplica cada um dos seus 46 filamentos de cromatina, os tais cromonemas, para garantir que as duas novas células que vão nascer dessa divisão recebam um conjunto de instruções completo e perfeitamente idêntico. E olha só o resultado visual dessa duplicação. O que antes era um filamento único, agora são 2, iguaizinhos, que a gente chama de cromátides irmãs. E elas ficam presas uma na outra por um ponto bem específico, que a gente vai ver o que é agora mesmo. Esse ponto de união é o centrômero. Ele funciona
literalmente como uma âncora, um ponto de agarre. É ele que garante que durante a mitose, a maquinaria da célula consiga puxar cada cromátide irmã para o lado certo, para o lado oposto da célula, distribuindo o material genético de forma perfeitamente igual. Ok, então a gente já entendeu a mecânica toda dentro de uma célula. Agora vamos ampliar um pouco o nosso foco para ver como tudo isso se conecta com a hereditariedade, ou seja, com as características que a gente herda. Então, aqueles nossos 46 cromossomos não estão lá de qualquer jeito. Eles se organizam em 23 pares. E em cada um desses pares, que a gente chama de par de homólogos, um cromossomo veio do pai e o outro veio da mãe. E o mais importante, eles carregam informações para as mesmas características. E mais um detalhe. Em cada um desses cromossomos, os genes têm um lugarzinho fixo, um endereço específico. E esse endereço tem um nome, é o locus. É um conceito bem simples, mas que é fundamental para a gente entender o que vem agora. É aqui que a hereditariedade realmente ganha vida. Porque, para o mesmo gene, naquele mesmo locus, a gente pode ter versões diferentes. Essas versões são os alelos. Pensa, por exemplo, na cor dos olhos. Pode existir um alelo para a cor castanha e outro para a cor azul. Lembra das aulas de genética do Mendel com o azão e o azinho? É exatamente isso, são alelos. O azão seria o alelo dominante, que se manifesta mesmo que o azinho, o recessivo, esteja lá junto. No final das contas, é a combinação dos alelos que a gente herda que vai definir as nossas características. E essa organização em pares é o que define o tipo da célula. As células do nosso corpo, as células somáticas, têm os 23 pares completos, o que dá um total de 46 cromossomos. Por isso, elas são chamadas de diploides, ou 2N. O di vem de 2, né, porque tem os pares. Já as células reprodutivas, como os espermatozoides e os óvulos, carregam só metade disso, um cromossomo de cada par, totalizando 23. Elas são chamadas de haploides, ou N. E, é claro, é a união de duas células haploides que vai restaurar o número completo e formar um novo indivíduo diploide. No fim das contas, tudo, mas tudo mesmo, se resume a isso. O gene, essa unidade da hereditariedade que a gente está falando, nada mais é do que um segmento, um pedacinho do DNA que tem a receita para produzir uma proteína específica. E são essas proteínas que, no final, constroem e fazem o nosso corpo inteiro funcionar. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. A gente viu um sistema incrivelmente preciso de cópia, de empacotamento, de organização. Mas e quando alguma coisa dá errado nesse processo? O que acontece quando ocorre uma mutação, um erro de impressão nesse manual genético? Bom, aí a gente entra em um mundo completamente novo, que é o estudo das doenças genéticas e da própria evolução. Fica aí o pensamento.